Glória a Deus. Boa noite. A paz, irmãos e irmãs. Que nessa noite a gente possa entregar o melhor do nosso coração para Deus. Onde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar na tua vida agora. Que o Espírito Santo de Deus leve até você a cura, o renovo, a calmaria. Que haja o melhor de Deus na tua vida essa noite. Abra o teu coração, cultue a Deus e leve ao Senhor o melhor que você tem. Cante, louve, exalte ao santo nome do Senhor, que és o único digno de toda a honra e de toda a glória. E que Ele abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, abençoe a tua família em nome de Jesus essa noite. Vamos cultuar a Deus. Aleluia. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos deixar na cruz tudo que passou. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás.
Olá, igreja, tudo bem com vocês? Tempo precioso na presença do Senhor. É tempo de gratidão, né? Tempo onde nós ofertamos e dizimamos, nós colocamos diante do Senhor. Eu gostaria de convidar vocês a estar devolvendo o seu melhor com o seu dízimo e com suas ofertas na casa do Senhor. Você pode estar fazendo o seu depósito nesta conta que está aparecendo. E não esqueçam de tirar a foto do seu comprovante e enviar para esse número que aparece no vídeo. E se você não conseguir anotar todas as informações que está aparecendo no vídeo, você pode estar anotando depois, que fica na descrição desse vídeo. Amém? E que você seja abençoado com esta palavra. Tudo bem com vocês? Em nome de Jesus. Eu espero que sim. Antes de tudo, antes de eu começar a falar a respeito daquilo que eu quero compartilhar essa noite, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos para que junto a gente pudesse orar ao Senhor mais uma vez. Então feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. És bem-vindo, Senhor, à nossa casa mais uma vez. Espírito da verdade, ministra, Senhor, aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, sair cheios, Senhor, dessa pregação em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro para que o nosso coração seja achado uma terra fértil, Pai. Que de tudo aquilo, Senhor, que nós ouvirmos, possamos frutificar. Espírito Santo, não apenas ouvir do Senhor, mas obedecer, Senhor, e praticar aquilo que a Sua palavra nos diz. Espírito Santo, nos visita essa noite com uma porção especial. Renova, Senhor, a nossa fé. Ministra, Senhor, o nosso coração. Nós queremos, Espírito Santo, sentir a Sua presença. Pai, aí mesmo, Senhor, sentado, Senhor, no sofá, nós queremos sentir ao Senhor. Espírito Santo, venha sobre nós. Nós queremos a Sua presença sobre nós. Espírito, queima o nosso coração, arde o nosso coração mais uma vez. Nos visita, Senhor, com uma porção especial essa noite. Nós queremos aprender contigo, Espírito Santo. Venha, Senhor, nos avivar. Venha, Senhor, arder o nosso coração. Senhor, traga realmente fogo do céu sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, nos visita, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Queridos, o que eu quero compartilhar essa noite com vocês é uma palavra que eu compartilhei no Conectados. E aqui eu já fica o convite aí para vocês. Se você é uma pessoa que tem fome de Deus, se você é alguém que quer conhecer mais do Senhor, faça parte disso. A gente se encontra na igreja todos os sábados às 7h30. Nós começamos algumas séries. A gente começou a falar sobre os discípulos de Jesus, sobre algumas marcas que esses discípulos carregavam. Em seguida a gente falou sobre os profetas, foi também muito enriquecedor para as nossas vidas. A gente fechou aí uma reunião no Zoom com o Everton, foi muito bacana. E agora a gente entrou em uma outra série, a gente começou a falar sobre a fé. O Douglas fez a primeira palavra e eu dei a segunda aí no sábado. É isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite, um pouco sobre a fé. A gente aprendeu que os discípulos, eles eram alunos de Jesus. E Jesus ensinava para eles a respeito do reino dos céus. Jesus era o reflexo do Pai aqui na terra. E Jesus era o seu mestre, né? Ele ensinava muita coisa a esses discípulos. E ele vinha falando para eles assim, a minha família é aqueles que obedecem ao meu Pai. E aí Jesus fala que o coração de vocês seja um coração como uma terra fértil. Porque a semente, a palavra, ela é lançada. Mas muitas vezes cai em alguns corações, e esses corações, essa palavra não gera raízes profundas. Outras vezes cai em outros corações, mas os prazeres do mundo agradam mais o coração dessas pessoas. Muitas vezes o próprio Satanás vem e arranca a palavra do coração dessas pessoas. Mas que seja achado em vocês um coração com terra fértil. Que tudo aquilo que vocês ouvirem da palavra frutifique no coração de vocês. Jesus ensinava esses discípulos a respeito do reino dos céus. E Jesus pergunta para eles, né, quem vocês pensam que eu sou? E eles falam, Pedro fala, nós sabemos que você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo.
E Jesus fala, nossa, que bom que você sabe isso, o Espírito te revelou isso, e que bom que você sabe disso. E Jesus também começou a ensinar esses discípulos e falar para esses discípulos, olha, vai acontecer algumas coisas, assim como disse os profetas, é necessário que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, que ele seja morto, mas que há de ressuscitar. E Jesus falou isso para os discípulos várias vezes, não foi uma vez só. Mesma coisa, Jesus chegar para mim e falar, Camila, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Beleza, Jesus? Aí passa um pouco. Camila, eu vou morrer, você entregue às autoridades, mas eu vou ressuscitar. Tranquilo, Jesus? Então, estou lembrando. Camila, quem que eu sou? Não, você é o Filho de Deus. Não, beleza, então. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Tranquilo, Jesus? Mas os discípulos, eles como não acreditassem muito, na verdade, nem que Jesus ia morrer, piorou que ele iria ressuscitar. Jesus fala para eles assim, se vocês tiverem fé, se vocês liberarem uma palavra de fé, vocês vão dizer para esse monte, passa para o outro lado, e o monte vai passar. Se vocês tiverem fé, tudo é possível. Todas as coisas é possível para aquele que crê. E Jesus começa a ensinar muita coisa aí nos evangelhos para esses discípulos. Mas você sabe o que acontece? Quando Jesus realmente cumpre a profecia, aquilo que os profetas tinham falado, e ele morre na cruz, morre ali também a fé dos discípulos. E eles, pronto, Jesus morreu, acabou, já era, não tem mais o que fazer. E eles ficam desanimados, eles ficam entristecidos, muitos deles voltam à sua vida antiga, e eles esquecem daquilo que Jesus tinha falado para eles, que ele seria morto, mas que ele ia ressuscitar. Os discípulos, eles se esqueceram, entrou incredulidade no coração deles, e eles não se lembraram a respeito das palavras que Jesus tinha plantado no coração deles. Eles não se lembraram. E aí a Bíblia fala que algumas mulheres vão de madrugada ao templo. Nós vamos fazer leitura no livro de Lucas 24, e a gente também vai fazer leitura em Marcos 16, no versículo 11 e no versículo 14. Eu vou ler alguns versículos paralelos, mas fica aí de lição para você de casa, de devocional, se você depois quiser ler esse texto completo, vale a pena. Mas a Bíblia fala que essas mulheres foram ao túmulo, e que elas testemunharam de algo ali, elas foram correndo para contar aos discípulos. E aí começa falando assim, alta madrugada, encontraram a pedra removida e não acharam o corpo do Senhor Jesus. E apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e eles lhe falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos. Então, lembrando das suas palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11. Então a Bíblia fala que essas mulheres tiveram um encontro ali com anjos, elas foram ao túmulo, chegaram lá, não viram. E a Bíblia fala assim, que os anjos falou para elas assim, lembrai-vos das palavras que ele disse. Lembrai-vos que ele falou que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. E agora vocês vão e vai lá contar para os 11, vai lá contar para os discípulos. E essas mulheres fazem isso, aquilo que os anjos tinham falado para elas. E em Marcos 16, 11, fala assim, estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. E aí lá em Lucas 24, fala assim, 24, 11, tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Então imagina a cena, os 11 discípulos estão lá, e essas mulheres chegam eufóricas, e falam assim, Jesus ressuscitou. A gente chegou lá, a pedra estava removida, tinha um anjo, e ele falou para a gente que era para a gente se lembrar daquilo que ele tinha falado, e que ele está vivo. Sabe o que o discípulo falou? Tá louca. Chama um médico aí para ver essas meninas aqui, que elas bateram com a cabeça no meio do caminho. Elas tá delirando, como assim? Não é normal, ninguém ressuscita.
E eles se esqueceram que Jesus tinha falado: tudo é possível ao que crê, ainda mais para o Filho de Deus. E ainda assim, o anjo advertindo eles: se lembra daquilo que Jesus falou? Os discípulos não se lembraram. A incredulidade dos discípulos era um empecilho para a salvação. Porque vocês imaginam aqui, como que as pessoas que fundaram a igreja, como que elas iam pregar o evangelho? Se nem elas acreditavam na ressurreição de Cristo. Eles iam pregar o evangelho assim: Deus amou o mundo de tal maneira e Ele entregou Jesus na cruz por nós e Ele morreu. Incompleto, não? Aqueles que seriam responsáveis de anunciar o evangelho, de ir ao mundo e anunciar as boas obras de Jesus, estavam com incredulidade no seu coração. E como que a salvação ia chegar até a nós, se eles não acreditavam em Jesus? E aí, lá em Marcos 16:14, fala assim que Jesus, ele apareceu aos 11. E ele fala assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então Jesus já chega dando uma bronca neles e falando assim: como assim? A Maria chegou aqui, as meninas chegou aqui, os discípulos chegou aqui falando que eu tinha ressuscitado e vocês não acreditaram. Cadê a fé de vocês? E não é estranho Jesus falar isso para os seus discípulos, porque isso já tinha acontecido outras vezes. A Bíblia fala que quando eles estavam num barco, houve uma grande tempestade, e Jesus estava dormindo, e eles acorda Jesus, falam: nossa, Jesus, ajuda a gente, porque tem uma grande tempestade aí. E aí Jesus fala assim: nossa, homens de pouca fé vocês, né? Outra passagem bíblica fala que um pai chega com seu filho endemoniado, e fala assim: Jesus, eu já levei o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E aí Jesus fala assim: geração incrédula, até quando me terão no meio de vós? Então Jesus era algo que ele já batia firme ali no discipulado dele, era a fé. Vocês precisam ter fé, vocês precisam carregar fé, porque se vocês crerem, sabe, as pessoas vão ser batizadas, as pessoas vão ser curadas, os mortos vão ser ressuscitados, mas vocês precisam crer. E aí Jesus volta e ele já dá uma bronca ali nos discípulos e fala: vocês são incrédulos. Já dá um puxão de orelha nele. E no livro de Lucas 24, a gente vai aprender o porquê da incredulidade desses discípulos. Aqui a Bíblia fala sobre, eu já ministrei sobre isso e eu acho uma passagem muito linda. Fala que quando Jesus está encontrando os discípulos no caminho de Emaús, Jesus já tinha sido morto e crucificado, e esses discípulos estavam voltando para a sua casa, para a sua velha vida. E fala assim, eu vou ler alguns versículos paralelos. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E aí Jesus falou para eles: o que é isso que vos preocupa? E eles pararam entristecidos. Você ignora as ocorrências desses últimos dias? E aí Jesus falou assim: quais as ocorrências? O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o profeta? As nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Algumas mulheres foram até o túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. E alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram. Então eles falam para Jesus assim: mas você não está sabendo o que está acontecendo? O profeta morreu e a gente está muito triste. Por que eles estavam tristes, gente? Porque a expectativa deles era que Jesus ia reinar sobre Israel naquele tempo. A expectativa deles é que Jesus ia destruir o Império Romano. A expectativa deles era que Jesus era a redenção de Israel, que Israel ia tomar tudo aquilo que eles tinham perdido por o Império Romano. Era essa a expectativa deles. E foi nesse ponto que a fé deles fraquejou. Porque a fé deles estava baseada naquilo que eles esperavam que Jesus fizesse. A partir do momento que não aconteceu como eles imaginavam,
Jesus não redimiu Israel, Jesus morreu, acabou. A fé deles enfraqueceu. E por muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, quando as coisas não acontecem como a gente quer, quando as coisas saem fora do nosso controle, quando a gente quer que algo aconteça do nosso jeito e que não acontece, o que acontece com a nossa fé? Ela esmurece. E aí a gente fala, mas cadê Deus? Cadê Deus que deixou esse Covid aí chegar nas nações? Uai, onde que estava o Senhor quando isso aconteceu na minha vida? Uai, mas cadê o Senhor? Meu filho está aqui doente. Onde que está Deus? Eu perdi meu emprego. Cadê o Senhor? Por quê? Porque a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E quando não acontece, a gente se frustra. A gente fala, nem sei se o Senhor existe. Ai, meu marido está aí, ó, viciado aí nas drogas. Não, até desisti já. Se Deus realmente existisse, Ele já tinha ouvido minha oração e tinha libertado meu marido. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, de acordo com a nossa vontade. Quando, na verdade, o que também Jesus ensinou aos discípulos? Que Ele veio cumprir a vontade do Pai. Porque a gente entende que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Que nada sai do controle das suas mãos. Ele continua sentado no alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas. Por mais que eu não entenda o que está acontecendo, o Senhor está no controle, está direcionando o melhor para mim e para você. E ao invés da nossa fé enfraquecer, a gente tem que voltar-se para o Senhor e buscar ser fortalecidos em Deus. E pelo contrário, eles voltaram à sua velha vida. A expectativa do coração deles, a fé deles, morreram junto com Jesus na cruz. E aí Jesus pega e fala para eles assim, nossa, o coração de vocês demora para acreditar, né? O que foi que os profetas falaram para vocês? Não falou que o Messias ia vir? O próprio Jesus não falou que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar? Vocês são nécios, o coração de vocês é tardo para acreditar nas coisas. E aí a Bíblia fala que Jesus começa a expor as escrituras para esses dois discípulos e fala assim, mas os profetas não falaram assim? Moisés não falou assim? Isso é cumprimento daquilo que os profetas tinham falado. E aí a Bíblia fala que Jesus se assenta com esses dois discípulos e que no partir do pão, os olhos desses discípulos são abertos, eles reconhecem a Jesus, porém Jesus some da sua frente. E aí um vira para o outro e fala assim, mas não ardia o nosso coração quando eles nos expunham as escrituras, quando ele nos falava sobre as escrituras, o nosso coração não ardia? E aí eles reconheceram que realmente era Jesus, e a Bíblia fala que eles voltam e falam assim, o Senhor ressuscitou, a gente esteve com eles. E aí eu quero lembrar alguma coisa para você essa noite. Como que foi que o coração deles foram aquecidos? Foi no expor as escrituras. Como que foi que o coração deles começou a queimar? No expor das escrituras. Partir do pão, sentar à mesa, fala a respeito de relacionamento. Escritura fala a respeito de devoção, de contemplação, de saber quem é o Senhor a qual eu sirvo. Nós precisamos disso, nós precisamos do coração ardendo pela palavra de Deus. Nós precisamos de tempo de devoção e contemplação para saber aquilo que o meu Deus diz a meu respeito, para entender que Ele está no controle de todas as coisas. Aqueles discípulos queriam que a nação de Israel fosse redimida. Aqueles discípulos queriam que Jesus fosse o redentor da nação de Israel. Quando, na verdade, o plano de Deus não era apenas para a nação de Israel, mas era para que todas as nações fossem salvas, para que todas as nações fossem redimidas, para que todas as nações tivessem um redentor. O plano de Deus era maior do que a expectativa do coração daqueles discípulos, mas eles não entendiam isso. E quando eu não entendo o que o Senhor está fazendo, o que eu faço? Eu tenho fé. Eu acredito que Ele está no controle de todas as coisas e que nada foge do controle das suas mãos. E aí eles começam a arder o coração. E quando a gente leu lá em Marcos, Jesus censurou a incredulidade, a falta de fé deles, porque as meninas tinham testemunhado e eles não acreditaram. E Jesus também falou assim, vocês têm dureza no coração de vocês, vocês são um povo coração duro.
E aí, o que eu lembro disso? Os discípulos caminharam com Jesus. Os discípulos falaram que Ele era o Cristo, o Filho de Deus. Os discípulos provaram da presença gloriosa de Jesus. Os discípulos olharam nos olhos de Jesus. Os discípulos conheceram a doce voz de Jesus. Os discípulos presenciaram a autoridade de Jesus ao liberar cura, ao liberar ressurreição. Eles provaram da presença de Deus. Eles conheceram o Senhor, mas eles foram encontrados com o coração duro. Apesar de tudo que vocês viveu comigo, apesar de tudo que vocês presenciou comigo, o coração de vocês é duro. Onde que foi a palavra que eu lancei no coração de vocês? Eu não falei que eu ia ressuscitar, e aonde isso ficou guardado dentro de vocês? E hoje, querido, a promessa que o Senhor tem para nós é que Ele vai voltar. A nossa fé, ela não está baseada apenas na morte de Cristo. Aleluia, eu não quero aqui desmerecer isso, porque foi lá que Jesus conquistou muita coisa por nós. Mas a nossa fé está baseada na morte de cruz, na ressurreição de Cristo, e que um dia Ele vai voltar para buscar a sua noiva. É nisso que eu e você cremos. E aí o que Jesus fala assim, será que quando o Filho do Homem voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Será que quando o Filho do Homem voltar, Ele vai encontrar o meu coração e o seu coração aquecido por conhecer da palavra de Deus? Será que quando Ele voltar, Ele vai encontrar o meu coração falando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu anseio por sua volta, eu sei que você vai vir ao meu encontro, a sua palavra diz isso, e eu tenho fé que o Senhor é fiel para cumprir. Será que Ele vai achar o nosso coração ardendo, querido, de expectativa por Ele? E Jesus teve que voltar para conversar com os seus discípulos. Poderia-se dizer, uma das últimas missões dele foi injetar fé no coração dos discípulos. E ele chegou, falou para os homens, vocês são incrédulos, vocês têm uma dureza no coração de vocês. E a Bíblia fala, sabe o quê? Que os discípulos achou que era um espírito. E com certeza ficou morrendo de medo, né? Um espírito aqui e agora, Jesus está em espírito. Mas Jesus não ressuscitou em espírito. Ele ressuscitou em corpo, sabe? Podia tocar. E aí Jesus falou, não, toca aqui, ué, toca aqui, eu sou de verdade, eu não sou um espírito, não. E a Bíblia fala que eles ficam assim, uma sensação de alegria com uma sensação de medo, eles estavam meio que alegres, mas um tanto atemorizados. E aí Jesus fala assim, não, faz o seguinte então, vou parafrasear aqui, vai lá na geladeira, pega o que tem para comer lá, vamos sentar aqui e vamos comer, porque aí vocês vão acreditar, porque o espírito não come, e eu como. Aí Jesus sentou com eles, comeu um peixinho ali com eles. Aí eles começaram a acreditar que realmente Jesus tinha sido ressuscitado. Em Marcos 16, fala que quando Maria está dando a notícia para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, Pedro e João saem correndo e vão lá para o sepulcro. E aí chegam lá, eles encontram a pedra rolada, e eles entram lá, encontram os lençóis. Antigamente o corpo não era caixão que nem hoje em dia, era envolto num lençol. E eles entraram lá no túmulo, o lençol tudo dobradinho, bonitinho, né? Porque Jesus é super organizado. Você é organizado ou não? Jesus organizou o lençol, colocou lá certinho. E a Bíblia fala que eles entrou e ficou assim, espantados, maravilhados. E falou, realmente o corpo não está aqui. Jesus começou a deixar meio que um caminho de migalhas, né? Podem ir lá no sepulcro, vão lá porque vocês não vão me achar lá. E aí eu quero pensar uma coisa aqui com você. A Bíblia fala que depois de ressuscitado, com o corpo que Jesus tinha glorificado, ele atravessou a parede, ele comeu com os discípulos. Jesus, se ele quisesse, ele tinha poder para sair ali daquele túmulo, daquela cova ali, sem precisar rolar pedra. Ele atravessava a parede, ele atravessava ali, tchau, túmulo, estou indo fazer o que tem que fazer agora. Mas o que acontece? Jesus, ele rolou a pedra, não para que ele pudesse sair, mas para que os discípulos pudessem entrar e testemunhar de que ele não está morto, mas que ele vivo está. E é nisso que a minha fé e a sua fé está firmada. A gente canta um louvor que fala assim, porque ele vive, eu posso crer no amanhã.
A minha fé diz que Jesus caminhou no meio dos homens. A minha fé diz que Jesus pisou nessa terra. A minha fé diz que Jesus foi crucificado por amor a mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. A minha fé me diz que se eu crer em Jesus, se eu crer que Ele não somente morreu, mas que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, assentado do lado do Pai, se eu crer e eu for batizado, a minha fé diz que eu serei salvo pela graça de Deus. É nisso, queridos, que está baseada a nossa fé, é isso que está fundamentada a nossa fé. Mas será que quando Jesus voltar, Ele achará fé no meu e no seu coração? No fim de tudo isso, Jesus pega e fala para os discípulos assim: agora vocês têm uma missão. Vocês já caminharam comigo 3 anos, vocês sabem que eu ressuscitei. Agora vocês precisam ir e anunciar esse evangelho a toda criatura. Só para finalizar aqui, enquanto os músicos vão subindo, em Hebreus 3, no versículo 12, fala assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então aqui nós somos advertidos ao quê? Você precisa ter cuidado. Você precisa ter cuidado para que o seu coração não seja achado perverso e incrédulo. E que você não se afaste do Senhor. Mas nós precisamos fortalecer a nossa fé. E a forma como eu fortaleço a minha fé é caminhando com Jesus, é me relacionando com Ele dia a dia, é sentando à mesa, é lendo a palavra de Deus para que o meu coração possa arder, para que o meu coração possa queimar por tudo aquilo que eu ouço de Cristo. A nossa fé não está fundamentada apenas na morte de Cristo, mas a nossa fé está fundamentada na ressurreição. Ele vive, e porque Ele vive, nós podemos crer em dias melhores para as nossas vidas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. A fé no poder da ressurreição, ela gera salvação. Porque nós cremos, nós cumprimos o ID. Porque nós cremos na salvação, nós cremos na ressurreição, isso gera salvação para outras pessoas. Que essa noite a sua fé possa ser fortalecida em Deus, que você possa refazer a sua aliança com o Senhor mais uma vez. Se por algum momento você fraquejou por alguma situação que aconteceu na sua vida, se por algum momento você desanimou na caminhada cristã por algo que saiu fora do seu controle, eu te convido a acender o seu coração novamente e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele vivo está, assentado no alto e sublime trono. Ele vai vir reinar e buscar a sua igreja. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu os meus pecados.
chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Eu verei lá na glória do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Querido, você tem motivo de alegria essa noite. Você tem um motivo para estar em festa na sua casa essa noite. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Porque Ele vive, eu posso crer em dias melhores. Porque Ele vive, eu creio que Ele está no controle de todas as coisas. Porque Ele vive, eu creio que a vontade dEle é a melhor para nossas vidas. É motivo de festa, é motivo de alegria do meu e do seu coração. A nossa fé não está baseada apenas na morte de cruz. A nossa fé está baseada no poder da ressurreição, que gera salvação e vida. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua entrega por amor a nós. Obrigado, Jesus, pela obra da cruz. Obrigado, Senhor, porque nós somos sarados. Obrigado, Senhor, porque nós somos perdoados. Obrigado, Jesus, porque você perdoou todos os nossos pecados. Ah, Espírito Santo, aviva, Senhor, em nós a fé. Espírito Santo, que o nosso coração possa arder por paixão, por mais a sua presença. Jesus, nós cremos que você está vivo. Nós cremos que você ressuscitou. E nós continuamos firmes, inabaláveis em Ti, porque nós acreditamos que você virá nos buscar. Nós acreditamos que você virá reinar sobre nós, Jesus. Aleluia, nosso coração está em festa essa noite, porque a nossa fé não está firmada, Senhor, não a morte apenas, mas firmada na ressurreição daquele que se entregou por amor a nós. Porque Deus nos amou de tal maneira, Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do poder da ressurreição, você e a sua casa são salvos. E isso é motivo de alegria. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe vocês, uma boa noite. Que o coração de vocês essa semana possa ser cheio de fé, de expectativas, confiando no Senhor, deseje mais por Deus. Tenha uma vida de devoção, de contemplação. E sábado às 7h30 a gente está se reunindo no Conectados. Então, se você quer aprender mais de Jesus, vem com a gente que é sucesso.